água mais pura. Confiança e segurança é só ligar 3444-1351. Saúde, modernidade e economia em um só produto. Purificador de água Soft. Escolha o soft que mais combina com seu ambiente. Cor, tamanho e capacidade para atender a sua necessidade em casa ou na empresa. Escolha um purificador de água soft. Purificador de água Soft. Filtros de água Pelizaro 3444-1351. Olá, estamos começando mais um programa Society desta semana e eu tenho uma convidada muito especial, doutora Irá Novello Vilar, que ela formou-se em patologia na USP em São Paulo e se especializou em dermatologia no Rio de Janeiro. Irá, é um prazer muito grande recebê-la, eu tenho um carinho muito grande por você e graças a Deus que a gente tem agora uma dermatologista em Concórdia, que eu acho isso maravilhoso, porque o número de casos está crescendo bastante, de problema de câncer de pele, vários problemas de couro cabeludo. Então nós vamos explicar vários assuntos, o que tá acontecendo dentro da área da dermatologia. E nada melhor do que uma pessoa como a Irá, está chegando novinha, com várias novidades trazendo pra gente. E eu confio na profissional que é uma profissional super competente e tem um procedimento muito legal e vem de uma família muito boa. Irá, como funciona o serviço de dermatologia, onde você esteve no Rio de Janeiro e como foi a sua participação? Bem, Kiko, o serviço de dermatologia onde eu estive no Rio de Janeiro é um serviço de referência em dermatologia. Então, nós temos o privilégio de ter ambulatórios especializados. O que isso significa? Na verdade, cada setor atende a uma demanda da dermatologia. Então, nós temos, por exemplo, um ambulatório específico de cabelos, outro ambulatório específico de unhas, que é o nosso centro de estudos da unha, outro ambulatório apenas de dermatologia infantil. Isso propicia com que você esteja em contato com grandes especialistas que realmente desenvolvem atividades apenas nessas áreas e você tem a oportunidade de frequentar cada local desses. Além disso, nós costumamos ter nesse serviço uma reunião às sextas-feiras, onde se discutem os casos da semana de difícil resolução, ou aqueles que já estão um tempo em tratamento e não estão respondendo bem, ou tiveram um resultado discordante de algum exame e não estão tendo a evolução esperada. E nessa reunião se discute todos os exames com o paciente presente, todos avaliam o paciente realmente no momento e vai para uma discussão multidisciplinar. Existem também psicólogos, nutricionistas que participam dessa discussão. E nessa discussão abriu uma oportunidade muito grande, porque como eu já exercia a patologia e especificamente a dermatopatologia há 10 anos aqui em Concórdia, eu tive o convite para ser também professora de dermatopatologia. Então eu era aluna de algumas coisas e professora de dermatopatologia. E neste último ano também professora do ambulatório de linfomas cutâneos. E com essa participação isso nos rendeu também a oportunidade de algumas participações em livros, que é uma coisa para os médicos bastante interessante, pela publicação acadêmica e também pela atualização constante que isso te exige. Então nós temos, eu trouxe para você ver, pra gente. Esse livro chamado Doenças da Unha, que é o primeiro livro no Brasil específico sobre o assunto de unhas. Então nós escrevemos nesse livro alguns capítulos sobre cirurgia e o Dr. Arthur também participou com um capítulo sobre tumores específicos da unha, uma coisa que as pessoas não sabem, mas podem ocorrer tumores embaixo da unha. Mas as pessoas não têm conhecimento, porque certas fases assim, é uma micose ou alguma coisa assim, e às vezes é um problema mais agravante. Exatamente. E hoje nós já temos a dermatoscopia, que nós também vamos falar um pouco, que é um exame bastante específico, bastante aprimorado para esse diagnóstico. Irá, você sentiu a necessidade de ver que Concórdia precisava de mais alguém, de que é uma área que te atrai a dermatologia?
Sim, na verdade, como eu te falei, há 10 anos eu me dedico especificamente à dermatopatologia. Então, mesmo dentro da patologia, eu já tinha essa dedicação bem específica às biópsias de pele. E isso culminou, então, com esse meu interesse também da parte clínica, direcionada a alguns aspectos que realmente a gente tem como acrescentar, principalmente na parte desses exames complementares e de uma atenção mais direcionada. E outro aspecto é que realmente você tem como dar uma atenção integral ao paciente, no caso das lesões de pele que são ressecadas, retiradas, desde o início da evolução, da avaliação do paciente, do procedimento cirúrgico e da avaliação desse material e do resultado final e o segmento do paciente após isso. Ira, há quanto tempo você retornou à Concórdia e já está atendendo na parte de dermatologia? Porque também teu esposo também é médico também, ele é patologista também. Então eu acho que é muito legal tudo isso, os dois trabalharem nesse segmento, que eu acho muito interessante. Na verdade, são áreas bastante complementares, porque o grande exame esclarecedor na dermatologia é a biópsia. Ao contrário de outras áreas da medicina, nós não temos muito auxílio por exames de sangue ou exames radiológicos mesmo, raio-x, tomografia, não são exames muito usados para a dermatologia, exatamente porque é um órgão extremamente acessível à visão. E por isso mesmo, as pessoas deveriam ter mais conscientização de buscar esse exame anualmente, como elas fazem para outras coisas, como o preventivo de colo de útero, como a mamografia para mama, como o PSA para os homens, deveria também ser feito esse exame de pele. E como essa área complementar da patologia é o principal exame, sem dúvida nenhuma, o fato do meu esposo também agregar valor nesse sentido é de extrema importância para a clínica e é uma coisa que nós pensamos em sempre ampliar. Até porque hoje nós já prestamos serviço de consultoria em dermatopatologia para outros patologistas que fazem apenas patologia geral, que não se dedicam exclusivamente a essa área. Aqui em Concórdia, como dermatologista, como você me perguntou, eu estou desde dezembro, eu cheguei em dezembro, que foi quando eu acabei a minha pós-graduação lá no Rio de Janeiro, essa minha especialização, depois de um tempo que eu estive na Itália também, fazendo um período de estágio e voltei para Concórdia então em dezembro. O que você tem mais percebido, Ira, todo esse tempo que está acontecendo, que vocês têm em Concórdia, o índice de câncer tem aumentado muito por causa de sol, exposto ao sol, ou muitas vezes nem é o excesso de sol. Eu amo sol, eu adoro sol, eu sou apaixonado por sol. E uma porque eu mudei meu cabelo, escureci meu cabelo, então eu acho que uma pele um pouquinho mais escura fica até melhor. Há um risco, porque existe incidência na minha família muito grande de tumores, então fico alerta, mas eu pelo menos faço meus exames, tenho me cuidado. Você acha que cresceu muito? Não só aqui, mas no mundo todo essa incidência, a detecção desses casos vem crescendo. Primeiro, porque nós temos condições hoje de diagnóstico mais precoce. Então, não é só porque as pessoas estão tendo mais câncer de pele, mas também porque é mais diagnosticado e melhor diagnosticado. E além disso, também nós temos uma população propícia a ter câncer de pele. Então, a nossa população aqui são caucasianos, são pessoas de origem europeia, pessoas de cabelos claros, de olhos claros como você e que muitas vezes gostam de se bronzear. Então, é complicado nós proibirmos a pessoa de viver também se isso é uma coisa que ela gosta muito. Evidentemente que, como você falou, nenhum dermatologista vai recomendar isso, mas que se faça então com alguns cuidados básicos, se possível com alguma proteção solar, pelo menos em áreas mais críticas. E também é importante a orientação sobre como passar os protetores solares, porque nós percebemos que as pessoas até usam protetor solar, mas muitas vezes de uma forma incorreta. Então, muitas pessoas não sabem que elas precisam reaplicar o protetor solar a cada 3 horas seria o ideal, ou pelo menos 3 vezes ao dia. Elas não podem ficar o dia todo apenas com uma aplicação desse protetor. Tem gente que aplica de manhã, passa o dia inteiro e esqueceu que precisa reaplicar. Exatamente, ela vai estar protegida nas primeiras 2 às 3 horas. Outra coisa é que aquele índice de fator de proteção solar que nós temos nos nossos protetores, ele é calculado com uma quantidade extremamente grande por centímetro cúbico, que praticamente ninguém passa aquilo.
Por isso que os dermatologistas muitas vezes recomendam um fator de proteção solar maior e as pessoas leem às vezes em revistas que 30 já seria suficiente. Mas com a quantidade que nós passamos, aquele 30 na verdade não é 30, ele é menos do que 30, porque nós não passamos a quantidade suficiente. Ira, vamos falar um pouquinho também sobre laser, que eu acho assim, ó, que tá uma febre. Existe nos consultórios de dermatologista, mas também já tem em clínicas. Alguém onde resolveu montar uma clínica de massagem, daí está trazendo um laser e vai fazer laser, e vai indicando laser. Como que fica isso? E como a vigilância sanitária permite, a Anvisa permite isso? Que o laser é um problema sério, você tem que cuidar, tem que ter cuidado muito sério, porque tem pessoas que têm uma pele escura que você não pode aplicar laser, sabe? Eu acho que existem umas coisas que precisam de uma orientação de um profissional. Como você vê isso? Bem, na verdade, infelizmente, nós não temos ainda aprovada a nossa legislação, que é a lei do ato médico. Então, apesar de ser uma profissão extremamente antiga, várias outras profissões, inclusive a de cabeleireiro, né, que agora foi reconhecido. Recentemente foi regulamentada, e a profissão de médico, infelizmente, não está regulamentada. Então é complicado nós dizermos o que é que as outras profissões podem ou não fazer. E muitas vezes não é nem outros profissionais, muitas vezes são investidores. Eu recebi essa semana uma ligação de uma pessoa me dizendo assim, eu gostaria de investir nessa área de laser. Você acha que tal equipamento é bom? Então é isso que acontece hoje. O correto seria que cada uma dessas empresas onde funciona esse tipo de atendimento ao público, que vai envolver esse tipo de tecnologia ou mesmo outros procedimentos como peeling, por exemplo, houvesse um profissional médico responsável. Então hoje o médico atua de duas formas, ou como pessoa física, como médico em si, e ele tem que ter o seu CRM, ou como pessoa jurídica, e a sua clínica também precisa ter um CRM registrado. Então o correto é que se alguém quer montar uma clínica, houvesse uma responsabilidade técnica, um profissional responsável técnico por aquilo, e que se houver alguma complicação, vai ter a responsabilidade dessa complicação. Sobre a questão que você perguntou dos lasers, realmente a banalização do laser é um procedimento tão banal que os pacientes já estão acostumados a simplesmente telefonar para marcar que dia tal, hora tal ele vem fazer laser. Isso não é assim, ou não deveria ser assim. Então, o que é o ideal? O ideal é que o paciente realmente venha para uma avaliação prévia, para uma consulta dermatológica completa, onde a pele dele vai ser avaliada. E nessa situação, nós vamos poder diagnosticar, antes do momento de laser, se ele tem alguma doença de pele, que às vezes o paciente não sabe que tem. O lúpus, por exemplo, às vezes ele causa um eritema apenas nessa região das bochechas e o paciente nem imagina que ele tem isso. E é uma contraindicação, por exemplo, a luz intensa pulsada, que é um dos tipos que as pessoas chamam de laser, mas na verdade não é um verdadeiro, não é propriamente um laser. E outra situação, por exemplo, são pacientes com melasma. Pacientes com melasma têm restrição à maioria dos lasers. Hoje, nos Estados Unidos, pelo órgão controlador deles, que é o FDA, nós temos apenas 2 lasers aprovados para tratamento de melasma. E é muito comum que a gente perceba no Brasil laser para manchas. Mancha é tudo, né? Melasma inclui tudo. E trata melasma com laser, que é exatamente uma contraindicação. Então, o paciente corre um grande risco por não ter a sua indicação correta do laser. Além disso, pessoas que têm uma pele um pouco mais escura, como você falou, que nós chamamos de um fototipo mais alto, necessitam muitas vezes de um preparo para esse laser. Precisam usar cremes específicos, precisam de um preparo dessa pele para o laser. Ou mesmo uma pessoa que deseja fazer um laser para um fotorrejuvenescimento mais intenso. E hoje nós temos vários tipos de laser para fins específicos. Então as pessoas falam em laser como se fosse uma coisa só. Não é assim. Quando nós queremos atingir o pelo, por exemplo, nós temos um laser muito específico. Então nós trabalhamos com comprimentos de onda. O que é isso? É uma luz, só que ela tem especificamente um comprimento de onda para atingir um alvo. É como uma arma específica para atingir um determinado alvo.
Então esse laser, por exemplo, para pelos é um laser que nós chamamos, o comprimento de onda dele é 810 nanômetros. Já se você quer atingir um vaso, é outro tipo, que teria 1064 nanômetros. E o que é mais comum no mercado é a luz intensa pulsada, que na verdade é uma fonte de luz de xenônio, que ela vai desde 515 até 1200 nanômetros. Então é um espectro muito amplo. Numericamente você pode perceber, vai de 515 a 1200. Como isso funciona? Ela trata quase tudo, mas não trata especificamente muita coisa. Então tenta-se usar alguns filtros para direcionar, para cortar isso, por exemplo, em 800 nanômetros, que é mais para pelo, perto de 1000, que é mais para vaso. Mas isso nunca é exatamente igual a um laser. A potência dele, o resultado, nunca é exatamente igual a um laser. E aí você poderia dizer, então, não tem indicação para esse tipo de terapia? Tem. A rosácea, por exemplo, que é uma doença de pele, aquelas pessoas que ficam com a bochechinha também vermelha, às vezes quando numa mudança de temperatura, um ambiente frio para um ambiente quente, ocasionalmente tem algumas bolinhas no rosto, são alguns sintomas dela. Tem uma excelente indicação com esse tipo de laser, mas tudo isso é baseado no diagnóstico correto. Então, isso que as pessoas adquiriram de simplesmente ir fazer o laser na hora é muito perigoso para o paciente. Porque alguém indicou que seria melhor você fazer um laser, mas não procurou um profissional, não houve uma avaliação, então estão fazendo por fazer. E isso é complicado. Acho que Concórdia, as pessoas têm que começar a abrir um pouquinho mais o olho, a vigilância sanitária. Dá uma olhadinha nisso também, a Anvisa precisa ver isso também. E caso as pessoas se sentirem prejudicadas em relação a laser, elas procurem e tomem as suas providências, que eu acho isso sério, porque dentro da minha profissão eu também tenho meus limites, até onde um cabelo pode chegar, até onde uma descoloração pode atingir, e isso vai adiante. Então, por isso que sempre tem um profissional certo, sabe? A gente não vai se entregar com uma pessoa que não é um profissional. Gente, a gente já indo para um breve intervalo comercial e a gente já está de volta. Nos aguarde um minutinho só. A LS Móveis trabalha com toda a linha de móveis sob medida para você. Especializada em portas pivotantes, portas de madeira maciça e também portas em MDF, com pinturas em laca nos mais variados modelos e estilos. Trabalhamos com decks para piscinas, pergolados e banco para jardim em madeira maciça. Deseja um lugar aconchegante e tranquilo? A LS Móveis realiza o seu sonho. As últimas tendências mundiais em cabelos e maquiagens, Concórdia tem em um único lugar, na Guilherme Allend 145, Kiko's Hair Design Expert. Pare, pense, respire. Tudo é tão urgente como parece? A Divine te propõe diminuir o ritmo, cultivar bons pensamentos e aproveitar o dia com todos os benefícios que ele traz. Desacelere o passo, permita-se mais, obrigue-se menos. Acredite, as melhores coisas da vida acontecem sem pressa.
Viva a Vida Academia. Saúde da melhor forma. A Victoria Viagens. Suas viagens tornam-se experiências inesquecíveis. Disney, Argentina e Chile, Dubai, Índia, China, Europa, Nordeste brasileiro, cruzeiros e muito, mas muito mais. Confira já os nossos pacotes facilitados e conheça o mundo. Você escolhe o destino, o resto é por conta da Victoria Viagens. Curta, divirta-se, aventure-se. Viaje. Victoria Viagens. Sua viagem, nosso compromisso. A Ienzo Homem é uma loja feita para você, homem moderno e sofisticado que procura qualidade em tudo que faz. Na Ienzo, você encontra as melhores marcas em moda masculina para presentear alguém especial ou para vestir-se bem. Venha conhecer a Ienzo e surpreenda-se com o nosso atendimento diferenciado. Destaque-se em qualquer estação com o Ienzo Homem, em Joaçaba, Videira e Concórdia. Breve no Shopping Chapecó. Todo bom gosto e qualidade reunidos em um ambiente que prestigia a beleza e o cuidado pessoal. Aqui você encontra linhas corporais, faciais e capilares, além de artigos para salões de beleza e estética. L'Oréal Profissional, Matrix, Vela, Mahogany e outras renomadas marcas que fazem da Cosmetic Center Profissional uma loja especializada em melhor atendê-lo. Cosmetic Center Profissional, para quem se quer bem. Um ponto de vista faz toda a diferença e é por isso que a Ótica Carlos não para de inovar. De olho nas novidades, está com a loja remodelada e traz as grandes marcas de óculos de sol e grau. Relógios em todos os estilos para quem não pode perder tempo. Belíssimas bombas e cuias de chimarrão e, é claro, o bom atendimento para uma visão melhor. Ótica Carlos, um ponto de vista inovador. Gente, estamos de volta com o segundo bloco. Eu tenho uma convidada hiper especial, minha amiga, uma médica maravilhosa, dermatologista, que está aqui com a gente, passando algumas dicas e algumas informações. Irá, o botox e o preenchimento. Gostaria que você colocasse isso, porque é mais, hoje é o que se mais faz, é o que mais a mulherada quer e não está mais se envolvendo com mulher. O homem também está muito preocupado com isso. Eu sei que você faz isso, você faz muito bem. Acho que você se especializou e eu acho que é uma área maravilhosa. Há um rejuvenescimento bem grande, que por vezes não tem nem necessidade de você fazer uma cirurgia. Podia explicar isso para mim? O Botox, que é a toxina botulínica, né? O Botox é uma das marcas dele, é uma tendência hoje em todo mundo. Então, como você mesmo falou, os homens também têm procurado muito Botox. Nas cidades menores, como Concórdia, ainda há uma certa resistência nisso, mas em locais maiores, como no Rio de Janeiro, a gente já tem uma clientela mais ou menos meio a meio, de homens e mulheres para Botox. Até porque o homem tem uma força muscular mais intensa do que a mulher. E isso também é demonstrado na face. Então, o homem costuma ter até mais cedo do que a mulher essas rugas glabelares, aquelas rugas que ficam transversais aqui na região frontal, na testa, e aquilo realmente não é bonito, incomoda. Não, porque às vezes também é expressão, né? Sim. Eu acho que fica ruga de expressão e mesmo a pele vai envelhecendo, porque a pessoa também não usou um bom creme, não houve um cuidado também com isso. Mas realmente, Kiko, para essa indicação, que são as rugas propriamente de expressão, essa é a grande indicação do Botox. Então, um grande engano das pessoas é que elas acham que quem deve fazer Botox é quem já está enrugado. Isso não é uma verdade. A indicação precisa do Botox são aquelas rugas de movimento, de expressão, como você bem falou. Aquela ruga que ela já aparece em repouso, que ela já tem quando a pessoa fica parada, quando ela não está movendo a musculatura, essa ruga ela pode até ser amenizada pelo Botox, mas dificilmente vai sair totalmente. Então isso é uma orientação que a gente sempre dá para os pacientes, que o momento correto de fazer o Botox é quando ele passa a ter essas linhas de expressão e começa a marcar alguma coisa na pele. Quando já está muito marcado, nós precisamos associar outros procedimentos.
É lógico que o Botox também é usado, porque não adianta eu fazer um procedimento para essa ruga, para essa rítide, e não entrar com a profilaxia disso, com a prevenção que é o Botox, para não mexer esse músculo. Se ele continuar movimentando esse músculo, vai voltar aquela ruga naquele mesmo local. E o grande cuidado, eu acho, hoje do Botox é a naturalidade. Então, não deixar as pessoas extremamente artificiais, com aquela testa que não mexe 1 milímetro, que nem mexe a sobrancelha, não mexe nada. E a gente percebe que as pessoas vinham pedindo isso. Não, eu quero que não mexa nada realmente. Mas as pessoas perdem a expressão, Mayra, eu acho assim, bem complicado isso. E com a explicação para a pessoa, muitas vezes ela compreende e ela já começa a perceber. Não, eu realmente prefiro que fique mais natural. Eu realmente prefiro que na primeira aplicação reduza um pouquinho das rugas, na segunda a gente intensifica um pouco mais e vai fazendo isso progressivo. Porque até para a própria pessoa, Kiko, você colocar, deixar ela sem expressão nenhuma e bloquear muito, a própria pessoa quando chega em casa acha estranho também. Então esse processo da naturalidade é uma tendência hoje, de se ter um processo natural. E a mesma coisa com os preenchedores. E os preenchedores, uma coisa muito importante é a escolha do preenchedor. Não é o mesmo preenchedor que nós vamos usar para uma pessoa com um sulco muito profundo e para uma pessoa jovem com um sulco ainda leve, mas que está incomodada com aquele sulco. Aquele sulco profundo nós precisamos usar um preenchedor muito mais denso. E aquele superficial, um preenchedor suave, um preenchedor mais fino. E também, quando a pessoa já tem a pele muito marcada e nós colocamos um preenchedor espesso, ele vai resolver aquela ruga, mas talvez ele não resolva totalmente aquela marca que ficou na pele. Então, muitas vezes nós precisamos associar um preenchedor mais profundo, que é mais espesso, e um preenchedor mais superficial, que é um preenchedor mais delicado, mais fininho, como se fosse o acabamento, na verdade. Então, você faz o processo realmente de elevar aquele local com aquela depressão e depois o acabamento com esse preenchedor mais suave. Nós temos aqui no computador também, acho que tu podia explicar para nós, né, Ira, como funciona isso? Então, na verdade eu trouxe algumas fotos aqui de uma região muito peculiar, que é essa região da área dos olhos. É uma região que mesmo em pessoas jovens, ela começa a demonstrar alguns sinais muito cedo, e isso incomoda as pessoas. E as pessoas ainda acham que para a área dos olhos a gente só tem cirurgia. Porque o Botox mais para a área da testa já está bem difundido, para a área dos pés de galinha, mas essa área aqui ficou esquecida. E hoje nós temos vários procedimentos para essa área, inclusive uma coisa muito falada, muito comentada em congresso. Então eu trouxe aqui exatamente esse caso, uma paciente muito jovem que ainda não tem rugas nessa área. Nós observamos que ela não tem rugas, mas o que incomodava ela era essa área de pigmentação, que é o que nós chamamos de olheira. E além dessa olheira, ela falava, olha, quando eu vou passar maquiagem, parece que fica sempre, não fica bom, exatamente por esse motivo. Então, o que é que acontece? Ela realmente tem uma leve pigmentação, ela tem um depósito de pigmento nesse local que é a olheira, mas mais do que isso, ela tem essa área com esse sulco, com essa leve depressão. O que é que esse sulco causa? Esse sulco causa uma área de sombra na face. Então a impressão é sempre de que essa área está mais escura do que o resto da face. Quando você preenche essa área desse sulco, com um preenchedor muito fino, muito delicado, você eleva um pouquinho esse local, você torna isso mais natural, você torna o relevo disso, onde existe essa depressão, você deixa ele mais ou menos no mesmo nível que o resto da face, desse local da região periorbital, e esse preenchedor, como ele é muito superficial, ele ainda fica por cima do pigmento, então ele ajuda ainda, entre aspas, a esconder o pigmento se torna menos visível. Então esse é um procedimento que nesse caso de uma paciente bastante jovem é muito indicado. Já quando a paciente já apresenta algumas rugas, já tem um envelhecimento mais intenso, além desse procedimento, pode-se associar também o uso de laser. Hoje nós temos o laser de CO2, que é um laser para fotorrejuvenescimento, com uma penetração bastante profunda, que tem que ter muitos cuidados, como nós já falamos, mas numa indicação correta, você pode inclusive fazer o que nós chamamos de blefarolaser, que é uma blefaroplastia a laser. É claro que aquele paciente que já tem
muita bolsa, como as pessoas dizem popularmente, tem muita sobra de pele, talvez ele não seja o candidato a isso, talvez ele realmente seja o candidato à cirurgia. Então não é para todo mundo, mas vários pacientes hoje nós conseguimos resolver a situação desta forma ou até amenizar. E outro procedimento que também se pode associar quando já existem algumas rugas e não tem muita flacidez de pele é o uso de alguns pontos de botox nessa região. Já quando existe uma flacidez de pele, é melhor evitar o botox, porque na hora que você relaxa essa musculatura, aquela bolsa, aquela sobra de pele pode se tornar mais aparente. Então é o caso que você deve evitar. Vamos só mostrar aqui de lado que a gente pode visualizar no perfil esse local com esse sulco, que é onde seria a indicação precisa desse preenchimento. Isso é sempre marcado antes para preencher no local exato onde deve ser feito o procedimento. Ira, vamos falar um pouquinho de cabelo também. Já que nós estamos aqui no computador, a gente estava conversando sobre cabelo, porque hoje existe uma preocupação muito grande, eu como sou profissional e você dermatologista, assim, chega as pessoas no salão e dizem assim, olha, o meu cabelo não está durando a cor, está ficando indo para o amarelo, o cabelo está quebrando, o cabelo está sendo danificado. Mas muitas vezes eu acho que a pessoa não está indo no profissional certo, porque o que está acontecendo? Muitas vezes usa-se uma coloração que não é apropriada para o tipo de cabelo, que você vai mostrar como que quebra, né? Como danifica o cabelo, que essa parte eu até gostaria que você explicasse para a gente. Para quem está em casa que é leigo, bem mais fácil uma dermatologista explicar. E eu, graças a Deus, como eu estava explicando para Ira, são anos que eu fiz na Alemanha um curso de colometria, que é muito importante, para mim foi muito importante, um dos melhores profissionais que se chamava Calba, que trabalhou na vela por muitos e muitos anos, aonde ele criou toda essa parte de colometria, né? Então eu gostaria que você colocasse, Ira, um cabelo mais virgem, um cabelo já danificado com coloração. Nós estávamos conversando que você recebeu esses dias um problema sério também, sobre que alguém fez um alisamento e realmente veio para você tentando salvar isso, e não há salvação. Depois de danificado, depois de quebrado, não tem mais o que fazer, né? E eu gostaria que você explicasse isso para a gente, Ira. Bom, então vamos demonstrar aqui primeiro a estrutura normal do cabelo. Então o que é isso? Isso é a superfície do cabelo vista num microscópio de varredura. Isso é uma microscopia eletrônica de varredura, um tipo especial de microscopia. Então o que nós observamos aqui? A superfície do cabelo, ela apresenta essas escamas, nós chamamos de escamas mesmo, e elas estão organizadas mais ou menos como telhas, muito bem reunidas, muito bem dispostas e com as suas bordas muito regulares. Ao passo que quando isso sofre alguma agressão por fatores químicos, que podem ser vários, nós passamos a ter uma irregularidade dessas escamas, que são as telhas, e às vezes essas escamas também começam a abrir, começam a levantar e deixar pequenos orifícios nesse local. Isso, né, que as pontas são duplas e ele vai se abrindo. Isso. É mais claro isso. E algumas vezes o cabelo também fica áspero, ele passa a ter um aspecto de aspereza, exatamente porque essas escamas, ao invés de estarem todas planas, começam a ficar elevadas. E isso dá um aspecto áspero ao cabelo, ele não é mais um cabelo sedoso, ele é um cabelo desagradável ao toque, áspero, às vezes com a sensação até de bolinhas no cabelo. Já aqui é uma situação mais grave, onde de fato houve um rompimento da estrutura do cabelo, um rompimento da estrutura do fio, e esse fio já passa a apresentar alguns filamentos danificados e expostos à superfície externa, o que não, de forma alguma, é normal. Então isso é uma alteração da haste do cabelo, que inclusive tem um nome específico, nós chamamos isso de tricoptilose, e isso é uma área dentro da dermatologia mesmo, que ela não é nova, mas sempre foi pouco estudada, poucas pessoas se interessaram por isso. E talvez isso tivesse passado batido para mim também. A minha sorte foi ter tido contato com pessoas no Rio de Janeiro que fazem especificamente essa área de tricologia
e também na Itália, onde em Bolonha existe um serviço específico só de cabelo e que recebe referências de toda a Europa para tratamento de condições capilares. Como você consegue avaliar hoje um paciente seu no cabelo? Você está com algum problema mais sério, mais grave, desde o couro cabeludo, desde as pontas? Bem, então assim, a primeira questão quando um paciente nos procura, o paciente sempre diz que está perdendo o cabelo. A queixa é queda de cabelo. Ah, é normal. Então a primeira pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos, dermatologistas, é a seguinte: esse paciente de fato tem uma queda de cabelo, ele está perdendo o cabelo, ou o cabelo está fraturando, quebrando e por isso ele está caindo? Então essa é a nossa primeira pergunta. Para isso, nós lançamos mão de um teste chamado teste da tração, que é um teste muito simples, onde segurando um feixe de cabelo entre os dedos das mãos, nós tracionamos levemente e levamos isso até a superfície do cabelo, até a ponta do fio, percebendo quantos fios se destacam, quantos fios caem. E se esses fios que caem, de fato, estão vindo com a raiz, como as pessoas chamam, com aquele bulbo capilar, ou não. Então nós observamos isso. Às vezes não é tão fácil observar isso ao olho nu, então nós lançamos mão também do dermatoscópio, que eu já vou mostrar para nos ajudar a ver isso. Então essa é a primeira situação, de fato a queda de cabelo. Essa em geral costuma ser uma situação um pouco mais grave, em geral não é uma situação cosmética e que aí precisa ser averiguada. Aí nós vamos examinar num segundo passo então o couro cabeludo, para verificar se há alguma alteração na pele, se a pele tem lesão. E para isso, nessa área de tricologia é muito comum que a gente lance mão do dermatoscópio, que é esse pequeno instrumento que parece muito simples, na verdade tem uma luz aqui, né? Então ele tem um poder de iluminação, nós regulamos aqui o foco dele para ele ampliar e com esse instrumento nós temos um aumento de 20 vezes. Usando o zoom, nós ainda costumamos acoplar aqui uma câmera para manter essa documentação, sempre deve haver uma documentação fotográfica para controle. Então nós costumamos acoplar essa câmera e nós conseguimos um aumento de 20 vezes. As pessoas costumam perguntar, isso é igual aquela lupa que costuma ter na esteticista falar da bendita lupa. E tudo mais? Não, aquela lupa tem um aumento bem menor e uma precisão bem menor do que a dermatoscopia. A dermatoscopia é um exame específico, utilizado não só em cabelos, mas em várias áreas da dermatologia, principalmente para avaliação de manchas. E nós podemos obter alguns dados com isso específicos de determinadas doenças. Então, nós vamos entrar no campo das doenças e a partir daí vamos classificar que tipo de doença a pessoa tem. Já na outra situação, quando está quebrando o fio, o que é que nós podemos fazer? A análise dessa haste. Então, nós colocamos essa haste, esse fio que está rompendo, quebrando, numa lâmina de microscópio. E aí nós vamos observar que tipo de alteração nós podemos visualizar nessa lâmina e nós vamos mostrar algumas aqui. Naquela condição em que existia uma alteração do couro cabeludo, é muito importante que a gente tenha um manejo do tratamento. E como é que a gente sabe se esse tratamento está adiantando, ou se eu devo trocar, ou se eu devo aumentar a minha medicação, como é que eu devo fazer isso? Então, o critério maior hoje é essa observação pela dermatoscopia, onde nós comparamos a imagem. Uma coisa que eu acho muito interessante falar para as pessoas que estão nos ouvindo é que praticamente qualquer tratamento que você for fazer para queda efetivamente de cabelo não tem um resultado antes de 3 meses. Por que isso? Porque nós temos um ciclo do cabelo com 3 fases. E a fase em que o cabelo se destaca e cai, que nós chamamos de fio telógeno, dura cerca de 3 meses. Então esses fios têm que cair para nós conseguirmos atuar na primeira fase, que é aquela fase de crescimento do fio. A maioria das medicações tem alguma interferência nisso, não todas, mas é um período realmente demorado. Os pacientes têm que ter um pouco de paciência e o médico persistência para não abandonar isso e para realmente seguir com esse tratamento até o fim. Gente, a gente tem um breve intervalo comercial e a gente já está de volta. Vamos aguardar um minutinho só. A LS Móveis trabalha com toda a linha de móveis sob medida para você. Especializada em portas pivotantes, portas de madeira maciça e também portas em MDF, com pinturas em laca nos mais variados modelos e estilos.
Trabalhamos com decks para piscinas, pergolados e banco para jardim em madeira maciça. Deseja um lugar aconchegante e tranquilo? A LS Móveis realiza o seu sonho. As últimas tendências mundiais em cabelos e maquiagens, Concórdia tem em um único lugar, na Guilherme Alent 145, Kiko's Hair Design Expert. Pare, pense, respire. Tudo é tão urgente como parece. A Divine te propõe diminuir o ritmo, cultivar bons pensamentos e aproveitar o dia com todos os benefícios que ele traz. Desacelere o passo, permita-se mais, obrigue-se menos. Acredite, as melhores coisas da vida acontecem sem pressa. Viva a Vida Academia. Saúde da melhor forma. A Victoria Viagens. Suas viagens tornam-se experiências inesquecíveis. Disney, Argentina e Chile, Dubai, Índia, China, Europa, Nordeste brasileiro, cruzeiros e muito, mas muito mais. Confira já os nossos pacotes facilitados e conheça o mundo. Você escolhe o destino, o resto é por conta da Victoria Viagens. Curta, divirta-se, aventure-se. Viaje. Victoria Viagens. Sua viagem, nosso compromisso. A Ienzo Homem é uma loja feita para você, homem moderno e sofisticado que procura qualidade em tudo que faz. Na Ienzo, você encontra as melhores marcas em moda masculina para presentear alguém especial ou para vestir-se bem. Venha conhecer a Ienzo e surpreenda-se com o nosso atendimento diferenciado. Destaque-se em qualquer estação com o Ienzo Homem, em Joaçaba, Videira e Concórdia. Breve no Shopping Chapecó. Todo bom gosto e qualidade reunidos em um ambiente que prestigia a beleza e o cuidado pessoal. Aqui você encontra linhas corporais, faciais e capilares, além de artigos para salões de beleza e estética. L'Oréal Profissional, Matrix, Vela, Mahogany e outras renomadas marcas que fazem da Cosmetic Center Profissional uma loja especializada em melhor atendê-lo. Cosmetic Center Profissional, para quem se quer bem. Um ponto de vista faz toda a diferença e é por isso que a Ótica Carlos não para de inovar. De olho nas novidades, está com a loja remodelada e traz as grandes marcas de óculos de sol e grau. Relógios em todos os estilos para quem não pode perder tempo. Belíssimas bombas e cuias de chimarrão e, é claro, o bom atendimento para uma visão melhor. Ótica Carlos, um ponto de vista inovador. Gente, estamos no terceiro e último bloco. A minha convidada é a doutora Irá, onde a gente está passando para vocês algumas dicas e o que se passa dentro do consultório. Conversando com a doutora Irá agora, a gente estava vendo que existe uma preocupação, muitas vezes uma pessoa tem uma manchinha, tem uma pintinha. Ah, mas isso não é nada, eu não vou mexer no que está quieto, eu vou deixar.
E isso mais tarde pode se tornar um problema tão grave que você não tem mais volta. Por isso que eu acho interessante você fazer uma consulta com uma pessoa séria, com um dermatologista de sua confiança e que vai poder pelo menos lhe orientar. E fazer uma consulta. Não é consulta de 2 minutos, 5 minutos não. Sabe? Eu acho que o paciente hoje tem o direito de pedir, exigir, porque você consulta em 5 minutos. Me desculpe, mas eu acho que vamos parar um pouquinho com isso. Doutora Ira, a senhora podia explicar para a gente o que é isso? Por que essas pintas e como que a senhora consegue ver isso? Bem, então, Kiko, eu trouxe esse exemplo hoje porque exatamente como você falou, existe até uma resistência das pessoas hoje em verificar essas lesões. A gente percebe que o paciente que vem para estética, ele quer fazer só estética hoje. Claro que todo mundo quer ficar bonito, nós também estimulamos isso, mas a pessoa também precisa estar saudável. E nós sabemos que o melanoma é um câncer de pele que realmente ele é extremamente agressivo. Se você não conseguir pegar ele numa etapa inicial, se você pegar ele numa etapa que ele esteja avançado, ele pode dar o que nós chamamos de metástase, ele pode se disseminar para o cérebro, para o fígado, atingir outros órgãos e realmente levar à morte da pessoa. E é uma condição que a pessoa pode se prevenir totalmente porque a pele é um órgão totalmente visível. Então nós podemos fazer um exame facilmente dessas lesões. E o que nós examinamos hoje? Como nós fazemos numa pessoa que tem muitas lesões? A pessoa que tem poucas lesões é mais fácil, mas quem tem muitas lesões, como é que nós procedemos? Então eu coloquei aqui o exemplo de uma área da região dorsal, do tronco de uma pessoa. Se tiverem outras áreas, você deve fazer outras fotos separadas. E o que se faz hoje é o que nós chamamos de mapeamento digital dessas lesões. O que é o mapeamento digital? É essa foto onde cada lesão é numerada. E quando nós vamos sobre essa lesão, eu vou mostrar essa maior só a título de exemplo para as pessoas que estão assistindo, quando nós clicamos, por exemplo, nessa lesão, ele abre para nós o exame da dermatoscopia, que é o exame que é obtido, como nós já falamos, com esse aparelho. Esse é um aparelho portátil, né, que eu trouxe para mostrar aqui. Existem outros aparelhos, evidentemente, bem maiores, digitais, que nós também temos na clínica. E nós observamos então uma característica muito mais detalhada dessa lesão. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas nós temos critérios para avaliar pintas, glóbulos, então como é que está se distribuindo essa lesão, se ela tem várias cores, se ela tem uma cor só, então são critérios que nós utilizamos. E o que é mais importante nisso, em quem tem muitas lesões, é o acompanhamento. Porque você não pode, se você olhar uma lesão dessa e claramente ela tiver sugestão de malignidade, ela sugerir que é maligna, esta lesão deve ser retirada, ressecada, operada cirurgicamente. E mais do que isso, jamais jogada no lixo. Essa lesão não pode ir para o lixo, essa lesão precisa ser analisada, precisa ser feito o exame anatomopatológico, que as pessoas conhecem como biópsia, e daquilo sai um laudo de onde efetivamente nós vamos ter a conduta. O que é que precisa fazer? É baseado nesse laudo. Se ao contrário, ela não tiver nada de suspeito, mas é uma pessoa que tem muitas lesões, como essa que nós mostramos aqui, ela vai retornar em 1 ano. Em 1 ano nós vamos fotografar de novo todas essas lesões e a nova foto dela vai ser colocada aqui ao lado dessa. E aí nós vamos comparar se dessa aqui para outra houve alguma mudança. Se houve uma mudança deste padrão que nós observamos agora aqui, é uma indicação clara para que essa lesão seja retirada. Outra coisa muito importante para dizer para as pessoas é que é normal a quantidade de pintas, que nós chamamos o nome correto, o nome técnico é nevus. É muito comum essas lesões aumentarem, surgirem lesões novas até os 30 anos. Dos 30 anos em diante, a tendência é a regressão dessas lesões. Essas lesões passarem a desaparecer, muitas vezes, ou até diminuírem. Então, uma lesão nova é sempre uma lesão que deve chamar a atenção do paciente. Da mesma forma que aquela lesão que apresenta sangramento, ou aquela lesão que coça muito, ou está na área de trauma, de uma calcinha, de um sutiã, da área onde pega a calça, que sofre atrito, que está sempre raspando, essa é uma lesão que deve ser examinada. Não quer dizer que você tem um câncer de pele, quer dizer que você deve passar por um exame mais preciso do dermatologista para avaliar isso. Até porque que nós temos dados de países desenvolvidos como a Austrália, e que apesar de toda a educação feita
para a própria população observar essas lesões e fazer o seu autoexame da pele, 70% dos casos ainda são diagnosticados apenas no exame com o dermatologista. Mas lá isso é uma rotina, as pessoas passam realmente pelo exame com o seu dermatologista uma vez ao ano. Então isso, volto a falar, deve ser uma rotina para as pessoas, como é o preventivo do colo de útero, como é a mamografia, como é para os homens fazer o PSA, o seu exame da próstata. Vamos falar um pouquinho desse tema polêmico que eu vou passar para você, Ira. Os alisamentos. Como nós estávamos conversando, além de você ser minha amiga e minha cliente também, de um caso de um alisamento que houve, onde a gente conversou muito sobre isso, e muitas vezes é usado formol. Eu não uso formol dentro do meu salão, porque você sabe que isso está proibido e não dá para usar. Então, são várias técnicas, são vários procedimentos que são feitos hoje. Nós, na nossa região, ainda não há tanto, porque as pessoas são mais claras, porque realmente, mais no Nordeste, os cabelos são mais afros e as pessoas não gostam muito. Como você tem visto e como você tem acompanhado isso? Bem, o que acontece é que o formol tem vários riscos. Então, o primeiro risco do formol é efetivamente ele ocasionar o que as pessoas costumam chamar de alergia, que na verdade é uma dermatite de contato que nós chamamos. Então, por essa substância irritar a pele, ela pode causar esse tipo de lesão, causando essa vermelhidão, essa descamação, e também no couro cabeludo. Mas no couro cabeludo, além disso, ela pode levar à ruptura do fio. Então, aquilo que nós observamos antes, aquele fio que estava se rompendo. Deixa eu voltar aqui. Então, o que acontece muitas vezes é isso. Ele é um fio que, às vezes, olhando, é um fio normal. E quando nós colocamos isso no microscópio, ele já tem uma lesão desse tipo ou desse tipo aqui, como se fossem dois pincéis se encostando e que ele já é claramente um fio que está rompendo. Está prestes a romper, ele precisa apenas um pequeno estiramentozinho para acabar de romper. E às vezes esse pequeno estiramentozinho é aquela escova que a pessoa ainda resolve fazer depois. Então isso é um detalhe importante, que o trauma ainda ajuda a ter, quando a pessoa puxa, ainda ajuda a provocar esse atrito e acabar de romper. Então isso é um dos fatores. E o outro fator do formol é o fator da inalação. Então, quando essa pessoa está fazendo aquele alisamento com formol, ela deve ser submetida ao aquecimento, não é mesmo? E nesse aquecimento, o formol é um produto volátil, ele é expelido como um gás. Então, essa volatilização do produto é mais intensa nesse processo de alisamento, inclusive, do que aquele formol que nós temos nos laboratórios de patologia, nos anatômicos. Então, as pessoas falam assim, nossa, mas aquelas pessoas que trabalham em faculdade, no anatômico, não tem câncer, não tem nada. Por que que eu, que fiz um alisamento numa concentração bem menor, estão dizendo que isso pode me dar câncer? Porque aquele produto não está sendo aquecido. Na hora que você aquece esse formol em contato com o cabelo, essa volatilização torna a absorção dele pelas suas vias aéreas, por aquilo que entra, muito maior do que aquele formol que o profissional está exposto lá no laboratório. E uma coisa para ser salientada, mesmo esse profissional exposto no seu dia a dia ao produto, ele deve usar o que nós chamamos de equipamento de proteção individual, que são máscaras específicas para o formol. Isso é lei, isso deve ser usado. E a pessoa que está no salão não está usando nada, muito menos o profissional que está fazendo o procedimento. Então, as duas estão sob o risco, tanto o profissional, o cabeleireiro que está executando o procedimento, quanto a pessoa que está sendo submetida a esse tipo de alisamento. Mas eu tenho acompanhado porque houve um problema esses tempos, não acho que na cidade de Campos Novos, onde eu fui e o juiz me solicitou para mim fazer uma avaliação sobre cabelo juntamente com a vela, onde uma pessoa fez um processo de alisamento dizendo que tinha usado uma porcentagem baixíssima de formol. Nós fomos ver, porque depois foi avaliado esse cabelo por microscópio e foi mais. As pessoas têm comprado formol em farmácia de manipulação e em vários laboratórios também. Funerária, necrotério. E funerária também.
E aí elas diluem, elas compram um vidro, compram um litro, compram um galão e elas acrescentam mais. E isto está matando muita gente também. Não é de uma hora para outra, às vezes pode ter um choque anafilático também, né? Que a gente sabe disso. E eu fiquei surpreso com isso, porque em Concórdia também acontece. Não é só São Paulo, porque como eu faço parte da Associação dos Cabeleireiros de São Paulo, está em Vercoifert, existe sempre uma variação. Como você vai mostrar agora para a gente, Zoeira, esse outro produto que agora está super em evidência, e que as pessoas daqui um pouco já estão esquecendo o formol e vão passar para esse lado, que é muito mais prejudicial do que o formol que estava se usando. Dá para a senhora explicar isso? É o seguinte, Kiko, o formol agora foi tão debatido, graças a Deus, um assunto importante, foi tão debatido pela mídia que o formol agora já saiu da moda. O formol não é mais o alisante da moda. Então agora nós temos novos alisantes da moda, que eu trouxe aqui algumas figuras. Então, os alisantes da moda, que a gente vê muito no Rio de Janeiro, os pacientes gostam, inclusive de trazer o rótulo, porque isso é muito chique, elegante, são esses nomes bastante, realmente, o nome sugere, que é a escova London, a escova Glamour, então são as escovas do momento. E a pergunta é, o que é que tem dentro dessas? Tem outras aqui também, eu apenas citei duas. Mas o que é que tem dentro dessas escovas? Então, essas novas escovas agora, o produto é glutaraldeído. O glutaraldeído é um produto que é usado como bactericida. Ele também é usado como fixador na microscopia eletrônica. E ele é extremamente perigoso. As pessoas que vão manipular isso têm que ter muito mais cuidado, inclusive, do que com o formol. Mulheres grávidas não podem manipular glutaraldeído, enquanto o formol ainda não foi provado que cause alguma lesão para mulheres grávidas. Então, não há uma indicação hoje de afastamento da patologista ou do profissional que está grávida em contato com o formol, mas com o glutaraldeído, sim. E esse produto é muito mais perigoso, só que as pessoas ainda não conhecem. Então esse vai ser o novo alisante que vai ser comentado daqui a pouco nas revistas e na mídia. Talvez isso demore um tempo, porque até que as pessoas se alertem, você vê que formol foi usado durante um bom tempo e ninguém falava nada. De repente teve o boom do formol. E esse agora é o próximo candidato a criminoso dos cabelos. E vai danificar, queira ou não queira, porque às vezes isso é muito passageiro. Você passa, você trabalha com ele, dura 2 meses, você vai ter que reaplicar e não adianta. Então, o que eu tenho recomendado sempre que você faz um alisamento com produtos com excelentes marcas, que te dão garantia com uma Vela, com uma L'Oréal, você nunca vai errar, não vai ter problema nenhum. Então, essas coisas muito misteriosas que estão acontecendo, e as pessoas adoram, doutora Eira, adoram você fazer um pouco de onda, e tem cabeleireiro que dá vontade de matar, porque inventam um banho de petróleo no cabelo, um banho de purpurina, uma escova de cristal, uma escova de morango, mas, gente, nada funciona. Um cabelo mal cuidado precisa do quê? Aparar as pontas, cortar, hidratar. Quem tem cabelo oleoso, não dá para hidratar o couro cabeludo, sim a raiz. Nós estamos perante uma profissional que também pode falar. Mas antes de acabar esse programa, doutora Eira, existe uma curiosidade muito grande. Quando a pessoa vai no supermercado, eu como tenho loja de cabeleireiro, eu procuro ter os melhores produtos que eu possa lhe indicar. Elas olham, elas cheiram o produto, olham o preço delas, vão ver se elas vão comprar. Porque essa diferença de um shampoo de R$80 por um shampoo de R$3? Porque isso que as pessoas não entendem, a gente que trabalha na área a gente entende, mas nada melhor do que uma médica, um profissional pode explicar. É que, em geral, o produto caro é porque o que tem dentro dele custa mais caro para produzi-lo. E o que isso quer dizer, então, para as pessoas que estão em casa? Então, a primeira coisa, o que torna o shampoo cremoso de uma consistência agradável é o sal, que é o que as pessoas falam, o meu shampoo é totalmente sem sal. Mentira. Então, esse é o primeiro mito.
Ele pode até não ter NaCl dentro, que é o cloreto de sódio, quando as pessoas vão olhar na fórmula. Mas ele tem outras combinações que, quando elas são usadas juntas e friccionadas para fazer aquela espuma, elas geram sal da mesma forma. Então, shampoo 100% sem sal não existe. Existe shampoo com menos sal. Essa é a primeira questão. Então, o produto mais caro é, em geral, um produto que também tem menos sal e tem produtos melhores. A segunda questão é que a combinação desses ingredientes, desses complexos ativos que existem dentro, mantém um pH ideal. Então, nós sabemos que o pH do couro cabeludo é em torno de 5, 5,5 e o pH do fio em torno de 3,6. Chamando a atenção ainda que aquele fio que foi submetido à tintura ou a um processo de luzes, um processo de oxidação, ele tem um pH mais baixo ainda. Então, nós observamos que, considerando o pH normal, um pH neutro seria um pH de 7. Como o pH do couro cabeludo é um pouco mais ácido, o shampoo ideal seria um shampoo com pH em torno de 5. Não é fácil fazer isso, porque todas as substâncias detergentes tendem a aumentar o pH. Então, as substâncias mais caras é que conseguem manter um pH em torno disso. E as pessoas de casa vão dizer, tá, e qual é o problema do pH ser mais alto? O problema do pH ser mais alto é exatamente que ele abre aquelas escamas que nós mostramos aqui. Então, o cabelo, ao invés de ficar com aspecto sedoso, agradável, ele se torna um cabelo extremamente áspero. Essa é a primeira alteração que a pessoa vai perceber claramente. E uma crítica que a gente tem, em geral, as pessoas que gostam, estudam cabelo, é que em nenhum shampoo ou condicionador as pessoas têm acesso a esse valor do pH. Se você me perguntar qual é a informação, tem uma informação, dê uma informação para ser prático para a gente em casa, que a gente possa consultar, eu diria que é o pH. Porque para você manter um pH estável para o cabelo, realmente você precisa usar produtos bons. Senão o pH vai ficar um pH superior e que vai ter todos esses danos ao cabelo que nós mostramos aqui. É aquele cabelo mais seco, ressecado. Isso. E você pode ver que fica mais esturricado, sabe? Aí você tem que cuidar, conversar com o seu profissional. Eu acho que é muito importante isso. E um profissional sério que vai avaliar. Isso eu acho importante. Doutora Irai, foi um prazer muito grande recebê-la aqui no programa Society. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para a gente, despedida. Tenho certeza que a gente vai se ver mais vezes. Vou lhe convidar mais vezes para nos orientarmos e cuidarmos da nossa saúde, quanto de pele quanto de cabelo. Bem, então assim, eu gostaria de agradecer a todos que nos assistiram, desejando um final de noite excelente a todos e deixando a lembrança de que realmente quando as pessoas forem procurar uma assistência médica, não só na área de dermatologia, mas também em outras especialidades, elas de fato procurem um especialista na área. E uma forma muito fácil que nós podemos deixar como uma orientação para a população é que as pessoas hoje têm um acesso grande à internet. Então existe um site chamado www.cremesc, SC de Santa Catarina no final, .org.br. Lá as pessoas podem digitar o nome do seu médico e vai aparecer a especialidade que ele tem registrada no CRM. Se ele não tem especialidade registrada no CRM é porque ele não pode se denominar especialista naquilo. Então isso é uma coisa que eu acho de extrema utilidade para a população em qualquer área médica. É uma coisa que as pessoas deveriam consultar sempre. Importante. Obrigado de coração. Gente, obrigado pelo carinho que vocês têm pela gente. Obrigado aos meus patrocinadores. Que vocês tenham uma excelente semana. Vocês fiquem com Deus e até semana que vem. Um grande abraço. Sua água mais pura. Confiança e segurança é só ligar 3444-1351. Saúde, modernidade e economia em um só produto. Purificador de água Soft.
Escolha o soft que mais combina com seu ambiente, cor, tamanho e capacidade para atender a sua necessidade em casa ou na empresa. Escolha um purificador de água soft. Purificador de água soft. Filtros de água Pelizar 3444 1351.